Essa é a nossa segunda palestra-aula dentro dessa série da Conferência de Design e Terapia Ecológica das Emoções, onde estamos refletindo sobre vida corrida, cérebro hiperativado. Na próxima segunda-feira, nós teremos aqui a terceira palestra com a participação do Dr. Campolino. Uma outra observação que eu quero fazer é que faz muito bem se você, nesse momento, procurar estar inteira aqui, inteiro. Por quê? Chega um momento na nossa vida que nós estamos tão divididos entre o aqui e o acolá que a gente não consegue desfrutar nem do presente, porque nos afastamos dele, nem do futuro, porque não estamos nele. E aí o que fica desse modo de ser é uma existência não validada, onde você se percebe como um ser humano sem uma história de início, meio e fim de um processo. Então, se você puder, faça um esforço para estar aqui inteira. Bem, eu acho que são essas as nossas informações. Chegou o grande momento. Eu sou Jason Alves, psicólogo clínico, neuropsicólogo. Eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental. Também sou especialista em reabilitação neurocognitiva. Na verdade, como psicólogo clínico, como terapeuta, eu tenho um olhar fenomenológico existencial. Foi a abordagem psicológica que me atraiu desde a época de faculdade. Eu tenho uma percepção de mundo pelo viés da fenomenologia existencial, e isso faz uma grande diferença. Por quê? Porque tudo aquilo que se mostra, os acontecimentos da existência, são percebidos como um fenômeno que tem alguma coisa a me dizer, que tem alguma coisa a me explicar. Ao invés de olhar para o que acontece e, a partir das minhas percepções, dizer o que aquilo que está acontecendo pode ser, eu silencio minha cabeça, coloco toda a minha bagagem intelectiva entre parênteses e, como um observador silencioso, olho para o fenômeno para escutar o que ele me diz a respeito dele, sem que haja uma interpretação da minha parte. Então faz uma grande diferença. O tema da minha fala é amenizando o conflito psicológico. Antes de entrarmos no detalhamento do que vem a ser a amenização do conflito psicológico, eu gostaria de propor uma atividade para a gente. Por favor, se você tiver uma caneta, se você tiver um papel aí, eu gostaria de lhe convidar para fazermos uma dinâmica aqui para ter por base para tudo aquilo que vamos falar. A dinâmica é o seguinte: eu gostaria que você pensasse na seguinte frase: sou ou não sou? Na verdade, é uma pergunta. Eu sou ou eu não sou? Eu vou lhe apresentar aqui algumas características e você vai responder aí onde você está: sou ou não sou. Vamos lá? Primeira característica: indeciso. Sou ou não sou? Segunda característica:
Moralista. Sou ou não sou? Terceira característica. Exagerado. Sou ou não sou? Outra característica. Passional. Sou ou não sou? Outra característica. Verdadeiro. Sou ou não sou? Outra característica. Independente. Sou ou não sou? Produtivo. Sou ou não sou? Já estamos terminando, mas dessas características que eu estou apresentando até agora, qual você mais disse sou? São características positivas ou negativas? Características que você precisa trabalhar para mudá-las ou características que você vai trabalhar para mantê-las? Analítico, sou ou não sou? Aventureiro, sou ou não sou? Doente, sou ou não sou? Irritado, sou ou não sou? Vulnerável, sou ou não sou? Medroso, você é medrosa, medroso ou não? Sou ou não sou? Ixi, vem um aqui. Fofoqueiro. Sou ou não sou? Ai, realista. Sou ou não sou? Nós estamos, para as pessoas que estão chegando agora, fazendo uma dinâmica de reconhecimento. Quem sou eu para mim mesmo? Sou ou não sou? As características que eu estou apresentando. Tímido, sou ou não sou? Neurótico, essa palavra ganhou o gosto popular e não é raro a gente ouvir as pessoas se referirem umas às outras de você é neurótico. E aí, sou ou não sou? Brincalhão, sou ou não sou? Bom filho, sou ou não sou? Decidido, sou ou não sou? E aí, dessas características, quais estão sendo e não sendo numa maior quantidade? Positivo ou negativo? Caprichoso, sou ou não sou? Diferente, sou ou não sou? E para concluir, essa é uma palavra dura, mas tem quem se define como isso. Burro, sou ou não sou? Simpático, sou ou não sou? Imprudente, sou ou não sou? Fraco, sou ou não sou? Ansioso, sou ou não sou? Prepotente, sou ou não sou? Perfeccionista, sou ou não sou? Interesseiro, sou ou não sou? E confuso, sou ou não sou? Bem, antes da gente ir para a conclusão do que essa dinâmica tem a nos ensinar, eu gostaria de chamar a sua atenção para refletir sobre consciência. O que você define por consciência? Aí onde você foi formado, formada, o contexto familiar de onde você vem, consciência para você tem a ver com que definição? Há uma palavra aurens. Aurens. Ela é uma palavra muito utilizada pelos psicólogos gestaltistas que interpretam essa palavra aurens como tomada de consciência. Essa tomada de consciência tem a ver com
Ah, compreendi. Era isso. Poxa vida, estava tão claro. Tomada de consciência. Isto é, entendimento daquilo que se mostra, que aparece, daquilo que se manifesta diante de nós de forma clara. Isso é aurens, isto é, consciência. De uma outra forma, poderíamos dizer que consciência significa saída do escuridão para a clareza dos fatos, o entendimento dos eventos. E aí vem a pergunta: o que se passa com você? Está claro? Ou você precisa fazer um exercício para chegar à clareza dos fatos que estão acontecendo, envolvendo sua vida? Tomada de consciência significa essa compreensão, esse entendimento que eu chego a partir de reflexões a respeito do mundo, dos eventos do mundo e a respeito de mim mesmo. A ausência de consciência sobre o que acontece comigo, com o mundo, ou acontece em forma de eventos à minha volta, a não tomada de consciência do que aquilo é, gera o maior transtorno possível para as nossas vidas. A não compreensão do que me ocorre, o distanciamento entre o que me acontece e a compreensão que eu tenho dos fatos que me ocorrem, a não compreensão desses fatos é que geram a angústia, o sofrimento, a aflição. O que gera dores, sofrimento, que traz conflito, não são os eventos em si. Então pensa comigo. Hoje comemora-se Dia dos Namorados. Ah, Jason, eu estou muito feliz porque o meu parceiro, a minha parceira, a pessoa com quem eu vivo um amor, me homenageou com uma rosa, com um buquê, com um presente, uma lembrança. Ah, eu estou muito satisfeita, muito satisfeito. Essa experiência emocional de bem-estar não está primeiramente associada ao fato, ao feito, ao presente, à homenagem. Essa sensação de bem-estar está ligada às crenças que você tem internalizado sobre o Dia dos Namorados, sobre como o amor se expressa, sobre uma relação. São essas crenças que vão definir o estado emocional que você vai experimentar diante dos eventos. Então, se você diz, eu estou satisfeito, satisfeita, a chance de você estar lendo esse evento do presenteado, da rosa que foi entregue a você, como sendo uma demonstração de que você tem valor, de que o outro se importa com você, de que essa relação está indo muito bem, a chance dessa sensação agradável estar relacionada com essas crenças
é mais forte do que a ideia de que essa sensação agradável está relacionada ao ato de presentear. De outro modo, se você está dizendo o seguinte: poxa vida, Dia dos Namorados e eu sem ninguém, ou Dia dos Namorados e ao invés de ter sido homenageado, homenageada, tivemos uma briga, o dia foi um conflito, tivemos um grande desentendimento. Por isso eu estou triste. A chance de você estar triste não pelo fato que ocorre, a briga, o conflito, mas pelas crenças que você internaliza a respeito do que significa o amor, do que significa a afetividade. A chance dessa emoção ou desse estado emocional mais doloroso estar ligado a essas crenças é muito grande. Então, consciência é esse entendimento que eu tenho daquilo que me ocorre a partir de reflexões que eu faço acerca daquilo que se mostra. E essas reflexões são feitas por meio de questionamentos. Exemplo: por que eu estou triste? Eu estou triste porque estou só? Ou eu estou triste porque acredito que a felicidade está associada a ter um namorado no Dia dos Namorados, a ter um Dia dos Namorados com presente? Quando nós fazemos esse questionamento, a chance da gente não entrar em sofrimento, em conflito, é muito grande. Por quê? Porque você toma consciência do que está lhe acontecendo e a partir desta consciência vem aquilo que nós chamamos de catarse, que é o até que enfim entendi, não era bem assim como eu estava pensando. Estava equivocada, estava equivocado. Então fica essa primeira reflexão sobre a importância de se entender o processo de tomada de consciência no dia a dia, a respeito do que está me ocorrendo, a respeito dos eventos que envolvem a minha vida, a respeito do mundo. Nós temos tomadas de consciência que são tendenciosas à catastrofização. Então a pessoa analisa a sua condição, os eventos que envolvem a sua vida, o mundo, e chega à seguinte conclusão: a vida não tem nada de bom. Será que, de fato, a vida não tem nada de bom? Ou o que essa pessoa está dizendo tem a ver mais com os óculos que ela usa, com o viés, as crenças, aquilo que ela internaliza como verdades? Será que essa condição de ver a vida como uma coisa que não tem nada a oferecer tem a ver com a vida ou tem a ver com a bagagem cultural que a pessoa traz? Tem a ver com a bagagem cultural. Com isso, eu estou dizendo que o estado emocional que você está experimentando agora, nesse momento, aqui, frente a frente comigo, é feito dos conteúdos que você internaliza. O mal-estar é feito de conteúdos que você internaliza. O bem-estar é feito de conteúdos que você internaliza. Dito isso,
eu quero lhe mostrar pelo menos 4 princípios para viver uma existência sem conflito. Olha a palavra que eu estou dizendo, sem conflito. Eu não disse sem problemas. Eu não disse sem intempéries. Eu não disse uma existência sem desafios. Eu disse uma existência sem conflitos. É possível viver uma existência sem conflito. A palavra conflito, se eu fosse desenhar, talvez eu desenharia 2 pessoas se enfrentando. Então, a palavra conflito tem relação com o enfrentamento entre 2 forças, entre 2 inteligências, entre 2 percepções. Conflito tem a ver com o uso que eu faço do que eu tenho de resistência contra aquilo que me apresenta como um opositor. Então, tudo aquilo que eu percebo como ameaça, como desafio, como perigo, como um risco, a chance de iniciar uma relação de conflito com aquilo é muito grande. Então, conflito tem a ver com essa postura de enfrentamento, de oposição. É possível viver uma vida sem ter que estar o tempo todo medindo forças com os fenômenos, com os acontecimentos, com as pessoas à minha volta. É possível viver uma existência sem aqueles nós emocionais que apertam internamente o nosso peito, nos obrigando a ter que dar uma resposta para aquilo que não está claro, a entender aquilo que não está perceptível. É possível viver uma existência sem conflito. Primeiro princípio para uma existência sem conflito é: descreve, interage, mas não se misture. Anote isso. Qual é o modelo de existência não conflitada com o mundo? É aquela onde você descreve, interage, mas não se mistura com aquilo que aparece. Você está diante de uma outra pessoa, você observa aquela pessoa, interage com aquela pessoa, mas não mistura. A palavra misturar aqui é não se permitir implicar, interconectar a partir dos seus sentimentos com aquilo que aparece. Exemplo: fulano lá no trabalho tem uma implicância comigo. Ele sempre chega, fala com todo mundo, mas não fala comigo. Pronto. A palavra fulano de tal tem uma implicância comigo é o que a gente chama de interpretação dos fatos e não de descrição. Descrição é: fulano chega no trabalho, fala com todas as pessoas e não fala comigo, não me dá um bom dia. Pronto. O que é isso? Uma descrição do evento como ele acontece. O que isso significa? Pode significar um monte de coisa, inclusive a pessoa achar que você é muito importante, uma pessoa muito concentrada, muito focada, e desenvolver uma relação quase que de reverência a você, e movido por essa percepção, não ter coragem de chamar sua atenção com um bom dia. Só que, na maior parte das vezes, quando nós olhamos para esses fenômenos,
damos um significado. Fulano está de implicação comigo. Por isso é que a postura número 1 que eu apresento aqui hoje para uma existência sem conflito é você observar, interagir, mas não misturar com aquilo que se mostra a partir das suas emoções. Isso faz uma grande diferença. Você observar a si, o mundo que você está ali, o seu contexto, as pessoas, os acontecimentos, a partir das lentes da descrição. Você descreve. Descrever significa nomear o fenômeno, não a partir das minhas interpretações e significações, mas a partir do que aquilo se mostra. Quando você tem uma relação com o mundo, com o contexto e até com você mesmo, a partir dessa postura mais descritiva, a chance de você não entrar em conflito por causa daquilo que acontece é muito grande. Nossos conflitos, e eu já disse, nossas percepções é que geram o estado emocional que eu estou experimentando. Nossos conflitos podem ser evitados se a gente evitar ler o mundo a partir daquilo que nós temos de verdades, de entendimento. Conta uma história de um pai que precisou trabalhar longe da sua família e passou muitos anos fora. Quando ele retorna para casa, ele vê a esposa que há muito tempo ele não havia abraçada ao pescoço de um homem. Ele fica furioso e diz: eu dando duro o tempo todo para trazer uma condição de vida e olha o que ela fez comigo. E começou a ruminar esse tipo de pensamento. Que mulher sem consideração. Quando ele aproxima, ela o reconhece e olha para o homem com quem ela está abraçado o pescoço e diz: meu filho, olha quem está chegando, o seu pai. Ele não descreveu o fenômeno, mas sim interpretou. Ele trouxe a sua bagagem para dizer: isso que eu vejo é traição, isso que eu vejo é sacanagem, falta de consideração comigo, é uma injustiça. Então, fica aqui esse primeiro princípio. Se você quiser viver uma existência sem esses conflitos psíquicos, emocionais, que faz você virar noites e noites ruminando, planejando como atacar ou como fugir, você precisa adotar essa postura. Esteja na existência como um observador desinteressado de dizer o que o mundo é, o que os fenômenos que aparecem são. Apenas descreve. Apenas observe, interage. Interagir é o que isso que se mostra diz sobre ele, sem que eu tenha que interpretar. Quando você tem essa postura, você não entra em parafusos psíquicos, emocionais, você não fica angustiado. Normalmente, as nossas significações, as nossas subjetivações acerca do mundo tende a nos contar uma história muito catastrófica a nosso respeito. Tá vendo fulano? Não te respeita. Tá vendo
Ciclano não gosta de você. E quando você continua nessa postura, você acaba perdendo uma amizade, acabando uma relação ou vivendo de forma conflitada. Então, para amenizar o conflito, para suplantar essa existência marcada por uma tristeza que não é patológica, orgânica, que não tem a ver com uma condição neuroquímica, mas uma tristeza, uma angústia, um estado de humor deprimido, raivoso, feito a partir dessa postura de significação do mundo, de interpretação do mundo. Para vivermos uma vida diferente, nós precisamos abrir mão dessa postura. A gente tem até uma palavra muito diferente, eu acho bem bonitinha ela, para essa postura. A gente chama de époque. Époque significa colocar-se entre parênteses. Todos nós já lemos muita coisa, já estudamos muita coisa, já vivemos o suficiente para interpretar quase tudo que se mostra diante de nós. Porém, não é sábio você depender dessas interpretações, submeter sua vida a essas interpretações. O melhor é você se aproximar do fenômeno e interagir com ele. Fulano, o que significa isso que está acontecendo? Hoje, dia dos namorados, eu percebo que você não demonstrou nenhuma palavra mais carregada de afeto. O que está acontecendo? Poxa vida, quando você não interpreta, quando você não dá a sua versão, mas procura entender as coisas a partir do que elas dizem, não há briga entre casais, há diálogos. Não há enfrentamento, não há conflito, há conversação. Então, primeiro princípio para amenização da dor. Observe, interage, mas não se misture. E misturar aqui é dar sua versão, dizer a partir do que você sabe das coisas, o que aquilo que está acontecendo é. Silencie sua cabeça. A gente chama isso de uma postura de ignorância sabida. Eu sei que eu sei dizer o que aquilo significa, mas eu silencio o que eu sei para interagir com isso que se mostra e saber, a partir do que ele me diz, o que é esse evento, o que é esse comportamento, o que é essa postura. Isso vale para a vida conjugal, na interação com amigos, colegas de trabalho, contexto familiar, e vale também para a relação de si consigo mesmo. Poxa vida, quando você observa o que te ocorre sem interpretar, mas apenas descrever, hoje eu estou mais enmimesmado, não estou tão comunicativo como das outras vezes, que eu sempre fui. O que isso significa? Você tem um monte de possibilidades para dar como significados, mas o sábio é silenciar a sua cabeça e tentar aproximar desse estado emocional para entender como eu cheguei a essa condição. Quais foram os caminhos, por onde eu passei para chegar aqui? Quando você faz isso, você não sofre. Tá bom? Segundo princípio,
para você conseguir viver uma existência não conflitada. Se escolha, mas não se define. Poxa vida, isso é muito lindo. De novo, se escolha, mas não se defina. É importante você entender isso. Sabe por quê? As pessoas perdem a esperança em si, no futuro. Sabe por que as pessoas entram em desespero? Porque elas dão como certo, porque elas definem a si mesma como eu sou incapaz. Isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Essas definições desencadeiam um estado emocional de desamparo, de desvalor, de desamor. Então, de novo, se escolha, mas não se define. Alguém diz, eu quero ser uma pessoa na relação amorosa capaz de proporcionar um espaço de experiência emocional prazerosa para a pessoa que está comigo. Pronto. Você se escolheu. Aí você está o tempo todo nesse papel de trazer um ambiente ou proporcionar um ambiente onde a experiência afetiva, emocional de quem está na relação amorosa com você seja prazerosa. E o dia que você não consegue proporcionar esse espaço, e o dia em que você, seja por uma distração, por uma agitação, disse alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa, e você se perceber como alguém que não cumpriu aquilo que tinha sido escolhido. Como é que você se percebe? Culpado? Tem pessoas que dizem, eu não dou conta da vida amorosa, da conjugalidade, porque eu não tenho paciência. Poxa vida, você deve se escolher, mas não se definir. Se escolher significa olhar para as possibilidades e identificar quem você é, mas não como se aquilo que você está sendo definisse você. Se a nossa consciência é um conjunto de entendimento que nos traz clareza acerca dos fatos, logo, quando você escolhe uma postura de como está no mundo, você não está se definindo. Você está priorizando um jeito de ser, mas você não está se definindo. Por quê? Porque você é um ser não definido, não pronto. O ser humano não é pronto. Você casa para ser marido, mas ser marido não te define. Você casa para ser esposa, mas estar no papel de esposa não diz tudo sobre você. Então eu diria o seguinte, se escolha, mas não se defina. Não confunda você com os papéis. Nós definimos papéis. Poxa vida, eu vou ser alguém
casada. Pronto, você escolheu, mas isso não define você. Ter essa postura tem uma grande importância para o modo como nós vamos experimentar o estado emocional nos momentos em que nós estivermos fora daquilo que nós escolhemos. Quantas pessoas culpadas, culpabilizadas, quantas pessoas que estão vivendo uma frustração total, descrente de si mesma, olhando para sua história e tendo uma reação aversiva à sua própria pessoa. Saberá por que isso ocorre? Por que você se culpa tanto? Por que você se pune tanto? Por que você é tão rígido com você? Porque você se definiu e não se escolheu. Escolher é isso que eu passo a fazer, a ser. Se definir é isso que eu sou. Então, quando você falha, você olha para si como se você tivesse perdido uma vida, uma existência. Como se você tivesse saído do jogo existencial, do palco da vida. E aí vem a culpa, a vergonha, a sensação de fracasso. Porque a pessoa, ao invés de se escolher, ela se define. Definir é uma coisa que não cabe para o ser humano. Sabe por que você está conseguindo expressar todo o amor, toda bondade nesse dia para essa pessoa? Porque está favorável. Numa outra condição, você estaria brigando, você estaria atacando. E isso não significa que você é bom ou mal. Você é um ser de possibilidades que escolhe afetar o outro com carinho, com amor, mas você não deixa, não perde a potência de ser um agressor, de atacar. E aí nós já entramos no terceiro princípio. E ele fecha a nossa conversa aqui de forma plena. Primeiro, eu disse, descreva, interaja, mas não se misture com os fenômenos, com aquilo que te acontece. Segundo, eu disse, se escolha, mas não se defina. Você não é nem bom e nem ruim. Você não é nem burro e nem sábio. Você é um ser de possibilidades que vai responder sempre de acordo com o que precisar. Essa é a verdade. E em terceiro lugar, conheça-te, mas não se estranhe. Isso aqui é muito legal. Quantas pessoas estão com um pé atrás com a sua fé, com o seu caráter, com a sua moral, com a sua capacidade, porque na busca de se conhecer, ela acabou deparando com perfis que faz parte dela, mas que ela não escolheria viver de acordo com aquele perfil e acaba entrando em crise consigo mesmo por causa desse estranhamento. Então conheça-te, mas não se estranhe.
A palavra estranhamento tem a ver com uma não aceitação. Eu não acredito. Mas é isso mesmo? Se é assim, então, pronto. O que vem depois do então é desistência, descrença, desconfiança. Enfim, é tudo que não presta. Então, por favor, você que precisa amenizar o sofrimento, o conflito emocional, psicológico, subjetivo, você faz isso interagindo com você todo, sem estranhar as partes que você não escolheria como um modelo de existência. Quando a pessoa tem uma relação consigo mesmo, a partir de uma imagem idealizada do Übermensch, do super-homem, o dia em que ela não está de bom humor, ela se percebe como alguém imprestável. Então não estranhe. A vida é assim mesmo. Dia, noite, riso e pranto, ajuntamento e distanciamento. Isso é a vida. Isso não tem a ver com você. Ah, Jace, eu estou achando que eu não sei ser uma boa esposa. Ah, eu não consigo, não sou capaz. Isso não tem a ver com sua capacidade. Isso não tem a ver com quem você é. Isso faz parte da vida, ajuntar e espalhar, sorrir e chorar, acolher e afastar-se. Isso não tem a ver com você. Então, não se estranhe. Quando a gente está diante de pessoas que estão sendo medicalizadas com algum psicotrópico, uma medicação para tratamentos psíquicos, é muito comum você ver a pessoa distante de si, assustada, apavorada com as reações fisiológicas que o sistema orgânico apresenta. E elas entram em crise. Conheça-te, mas não se estranhe. Existem reações físicas, emocionais, que você não escolheria como modelo de existência. Mas, diante dessa situação, como ela se apresenta, isso é natural. Então, por isso é que há uma recomendação. Se você está fazendo uso de medicação psiquiátrica, procure um acompanhamento psicológico. Por que isso? Por causa das muitas reações que vão aparecer e a pessoa sozinha pode olhar para aquilo como se fosse algo muito estranho e esquisito.
E isso vale para a vida em todos os aspectos. Como é que você está se percebendo após aos 40 anos? Como é que você está se percebendo? Já ouviu falar na crise dos 40 anos? A pessoa estranha a existência, porque ela olha e, por alguma razão, ela interage com o que ela tem ali de história de vida com um estranhamento, e aí entra em crise. Estranha o que o corpo diz. Estranha o que ocorre de transformações nas relações sociais. Então, aqui fica esses princípios para amenização do conflito psicológico emocional. Conheça-te, mas não se estranhe. Se o que ocorre com você, seja na dimensão física, orgânica, emocional, mental, não parece natural, ao invés de se definir como um doente, como alguém que está em uma condição, num processo de morrência, aproxime daquele fenômeno, interaja com ele e tente compreender o que ele lhe diz a partir do que ele é e não daquilo que você, como eu disse agora há pouco, interpreta. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Já se passaram 1 hora aqui de conversação. Como foi para você? Nós ainda temos pessoas por aí? Como você se percebeu diante dessa fala? Como ela tocou você? Se você tivesse que fazer uma poesia a partir da reflexão que você faz de você mesmo diante do que nós acabamos de falar, essa poesia falaria sobre que assunto? Seria um assunto catastrófico ou algo libertador? Lembra que nós iniciamos aqui com aquela dinâmica sou, não sou? E agora, voltando a essa pergunta, sou ou não sou? Quem você é? Nada daquilo que você disse sou e nada daquilo que você disse não sou. Você pode até estar, nesse momento, apresentando irritabilidade, mas você não é essa irritação. Você pode, nesse momento, estar se apresentando como alguém fracassada. Você até pode estar com um aspecto corporal de quem perdeu uma partida no jogo da vida. Mas essa não é a pessoa que você é. Você está sendo, você está se apresentando, mas na verdade você não é nada no sentido de estar definido. Você é um conjunto de possibilidades. Você é um ser de possibilidades. Logo está nas suas mãos fazer um estado emocional de angústia ou um estado psíquico
de elevação, de prazer. Vai depender da qualidade do conteúdo que você vai usar para dizer o que o mundo é, o que aquilo que está acontecendo é, o que aquela pessoa com aquele comportamento diz a seu respeito. Se você faz um olhar trazendo essa bagagem de desamparo, você vai entrar num estado emocional, psicológico de sofrimento. Mas se você olha, descreve, diz isso é só isso. Se você não entra e se mistura com o fenômeno, você vive uma vida diferente dessa conflitada. Nós temos aqui uma fala: a vida não é tão bela quanto se imagina, é uma eterna descoberta. Bom, Maurício Francisco, o que é o belo? A vida não é nem belo e nem feio, né? Não é nada. A vida é só isso, a vida. E sendo a vida só isso, a vida, olha, ela já é tudo. Então, o belo é meu. É eu me misturando com a vida. Então, é uma parte de mim. A palavra belo, associada à vida, já é uma mistura minha. Então, quando eu digo a vida é bela, o que é o belo? É algo meu. É um significado que eu trago do meu contexto. Então, o melhor mesmo é colocar-se entre parênteses, silenciar todo o discurso e dizer o que é a vida. E deixar ela te dizer: eu sou batimentos cardíacos que acontece desde que você estava ainda no útero da sua mãe. Eu sou respiração. Eu sou movimento. Vai deixando a vida dizer o que ela é. E aí, assim a gente evita de se misturar, de levar para o fenômeno que se mostra aquilo que já é sabido. Entende? Então, mudar o estado de humor não tem a ver com mudar o que acontece fora de mim, mas mudar aquilo que eu trago aqui dentro. Victor Emil Frankl, pai da logoterapia, dizia: se você já tentou uma, duas, várias vezes mudar o mundo e não conseguiu, você ainda tem uma forma de agir. Mude a si mesmo e o mundo estará mudado. Poxa vida, que compreensão! Então, estamos chegando ao fim e essa é a reflexão para hoje. Fiquem bem. Próxima segunda-feira estaremos aqui de volta com a grande palestra com o Dr. Rafael Campolino. E você é o meu convidado, a minha convidada. Tá bem? Até logo!